Olá, pessoal. Nossa aula hoje é sobre contradições socioeconômicas do mundo globalizado. É o capítulo 6 do livro SAIS. Globalização, um fenômeno não tão recente. A globalização ela é entendida como um processo de integração econômica, internacional, tecnológica, social e cultural, ou seja, é um viés, é como se fosse um leque onde se abre, a partir da tecnologia, uma conexão econômica, social e cultural perante todos os povos e nações. Esse fenômeno de aparência é recente, pós-Guerra Fria. As pessoas têm essa denominação da globalização como um avanço técnico e científico logo pós-Guerra Fria, desde a corrida espacial, que era aquela disputa armamentícia e tecnológica feita pelas grandes duas potências, que era de um lado capitalista dos Estados Unidos e de outro lado a União Soviética protagonizando a bipolaridade mundial. Ele já existe desde 1492 com as grandes navegações, porque foi o primeiro impacto de conexão entre os povos, onde os europeus, a partir da sua colonização, melhor se dizendo, sua ocupação de territórios não pertencentes por eles, pelos mesmos, de onde se originou as colônias e possivelmente as misturas, a miscigenação. E com isso, a primeira relação ela era mercantilista, todos nós sabemos, onde era aquele comércio feito com produtos do setor primário, que era extraído de alguns lugares, como os produtos tropicais vindos do Brasil, dentre outros vindos da própria África e da Ásia. Com isso, a colonização europeia ela deixa uma marca bem acentuada, que é justamente o início do capitalismo, que é a relação comercial, como ela se estende, o valor de uso e o valor de troca. A compra e a venda de mercadorias começa a partir daí, após as grandes navegações. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se reinventa. A partir da queda do Muro de Berlim, que tinha a divisão da Alemanha Oriental e Ocidental, se acontece a internacionalização da economia, mas da cultura, do modo de vida e da tecnologia. A mistura dos povos ela se acende onde a tecnologia e os interesses das grandes empresas globalizadoras se encaminha e se instala dentro de cada nacionalidade. Nessa imagem, vocês vejam bem, né? As grandes navegações, as embarcações vindo. Aí existe até uma charge. Pronto, está chegando, começando a globalização, né? Que é a primeira conexão. Na segunda imagem, as rotas comerciais dos países fazendo conexão. E na terceira imagem, os avanços no meio de comunicação. Desde a indústria, com seus maquinários, e toda a evolução da comunicação, da telefonia, da TV, das vias de ondas de rádio, satélite, computadores e o aperfeiçoamento de softwares até a chegada do celular, o aperfeiçoamento do mesmo. Então, uma conexão que chega ao mundo todo de forma um pouco que complexa e não significativa. Países globalizadores e países globalizados. Hierarquia analógica produtiva. Atividades produtivas de países desenvolvidos são transferidas para países emergentes e em desenvolvimento, ou seja, os países ricos com um histórico de desenvolvimento, com empresas que já desde séculos passados atuam no mercado, começam a instalar em alguns países em desenvolvimento que não tinham essas indústrias, porque se instalando começa a ter um aumento na sua economia e um acúmulo de riqueza e uma relação comercial com esses países de importação e exportação. Na década de 90, os avanços no meio de comunicação e transporte intensificam esse processo. Nisso, o Brasil e o México, que começam a ter essa intensificação na comunicação e transporte, abrem suas portas para o avanço dessas indústrias que se instalam, a relação comercial se expande e a compra desse meio tecnológico acaba que se instala de forma bem apreciada dentro do território nacional. Isso gera emprego, é claro, porque as empresas que vêm geram emprego. O problema é que a mão de obra barata ela começa a ser existente, o que é presente até a atualidade. Então, por mais que se tenha emprego por parte das indústrias, mas a exploração da jornada de trabalho e as condições não favorecem muito, porque o acúmulo da riqueza ele não se retém ao país, ficando uma quantia mínima apenas a mão de obra barata das pessoas que necessitam diariamente dessa quantia em salário para sobreviver. Então, é esse contraste entre a globalização, as grandes corporações que se instalam nos países globalizados e daí por diante. Num outro exemplo, tem aqui as empresas que acabam
tendo um grande poder sobre o Estado, tirando a autonomia do Estado sobre sua população, como na Zâmbia, é uma empresa de mineração que existe no Congo e outra na Zâmbia. A autonomia da empresa, por gerar emprego e trabalhar com essa mineração que vende bastante, acaba aqui atrapalhando um pouco as ideias que têm que ser organizadas pelo Estado. Então, essas empresas acabam que tendo autonomia do Estado. Então, assim, o Estado vai sempre fazer a vontade delas, porque fica naquele risco de a empresa, se ele não for a favor da empresa, se ele for reivindicar os direitos, por exemplo, dos trabalhadores, a empresa sai daí, o Estado não lucra os impostos e o emprego só aumenta. O Estado não quer isso, é claro, porque ele precisa disso para o desenvolvimento do seu país. A globalização possibilita o acúmulo de riqueza e, ao mesmo tempo, acentua a pobreza e a exclusão social. Porque, embora ela chegue ao mundo todo, ela não chega a todos os lugares. Se você olha, por exemplo, uma parcela da população está dotada da boa qualidade de vida de saneamento básico, enquanto o outro não tem. É aquela coisa. A linha na classe hierárquica, os donos do meio de produção continuam a manter sua riqueza, enquanto a mão de obra barata só está ali presente. Dos que estão vivem na pobreza e só acumula mais pobreza ainda por parte dos que não estão, que não conseguem ter acesso a um trabalho, a uma educação de qualidade, nem um acesso a todas as coisas boas que podem ser propícias à sociedade, pelo grande fato de a concentração da riqueza ficar em um grupo menor. Se fosse redistribuída de forma acessível, a qualidade de vida seria muito melhor para a população. Essas populações são exclusivas de economias frágeis, como parte da África. No entanto, parcelas das economias mais pujantes, como países da Europa e da América do Norte, também encontram-se marginalizadas e sem acesso aos benefícios da globalização. Por exemplo, a África ela tem um grande índice de pobreza, mas se você olhar tanto na América do Norte quanto na América do Sul, alguns países, mesmo tendo desenvolvimento, estando subdesenvolvidos, ainda existe um contraste social. O Brasil, por exemplo, tem uma grande produtividade no setor primário, já possui várias instalações de empresas de linha de montagem, já que o Brasil não fabrica nada, e ainda assim a concentração de riqueza que é paga pelos impostos, pelos impostos ao Estado e por essas empresas que se instalam não chega ao mundo. Então, de um lado, ela vai se concentrando apenas num grupo, aos detentores do poder, aos donos dos meios de produção. E uma parte da parcela da sociedade fica excluída, vivendo na pobreza e no descaso, aumentando a criminalidade, dentre outros problemas das mazelas urbanas. O professor Milton Santos ele retrata muito bem isso, por isso ele é citado no final do texto, quando ele fala sobre a globalização solidária, que seria a acumulação dessa riqueza redistribuída com mais espacialidade, não que o rico tenha que pegar todo o seu dinheiro da produção, ou o dono do meio de produção, e investir na população pobre, mas que seja redistribuído de uma forma em que o Estado regule, para que uma parcela dessa acumulação seja colocada em pauta do saneamento básico, da educação, da qualidade de vida e do acesso à moradia digna para toda a população. Nessa imagem, podemos observar totalmente o contraste da globalização. Então, ela chega ao mundo todo, isso é uma frase do professor Milton Santos, a globalização atinge o mundo todo, mas não a todos os lugares. Na primeira imagem, ó, onde os avanços tecnológicos, né, um mundo totalmente conectado, você faz negócio pela internet, você compra pela internet, por rapidamente os lotes de embarcação, de carregamentos de navios são mandados, são comercializados, por avião se chega, se fecha acordos entre países, se tem uma relação comercial bem prática. E aqui umas grandes empresas, né, que trabalham no mundo, como a própria Nokia, a BMW, a bebida Heineken, a Coca-Cola, e assim sucessivamente. A Coca-Cola é um grande exemplo, porque ela praticamente está no mundo todo. Em Manaus você vê isso, então ela está ali, gera emprego, gera uma renda para as pessoas que trabalham, mas é a mão de obra barata, é um pouco da exploração da jornada de trabalho por uma riqueza que o dono da Coca-Cola está lá nos Estados Unidos pegando a maior parte disso. Então só se explora a mão de obra dos trabalhadores. De um lado, é um contraste sobre isso, desigualdades sociais. Aí o pai fala pro filho, filho, aí pede para você. De outro lado, filho, a mãe fala, você vai e pede. São contrastes, é uma coisa que é um problema. Por que essa produção, já que esse desenvolvimento econômico é para o país, por que só atinge uma classe na outra? Será que a questão do mérito tem que ser válida ou será que todos vão ter acesso a isso? Nem todo mundo tem acesso, é uma conversa que cai por terra. A questão não é da meritocracia, que você vai fazer por onde. É a mesma coisa que quando se nasce já numa economia bem reorganizada e julga os países que estão na economia totalmente fragilizada. Os privilégios que você tem
Não quer dizer que os outros países têm o potencial que você tem, os outros países não vão ter. Na imagem abaixo, né, um bairro de favelas e o outro da classe dominante. Então, são contrastes sociais que são existentes e isso alimenta o capitalismo e a globalização. Querendo ou não, ela transforma a tecnologia e isso não é acessível, não chega de fato a fazer uma conexão com toda a população em todos os lugares. Espaços de vulnerabilidade socioambiental. Uma consequência disso, né, que as inovações e o processo tecnológico advindo da Revolução Industrial trouxeram vários impactos ambientais, porque com o êxodo rural em função dessa atratividade para a indústria, morar na cidade ter uma boa qualidade de vida, essa é a visão que muitos tinham com esse sistema capitalista de produção, de exportação, consumo, então esse modo de vida gerado a partir do capitalismo, as pessoas vêm, né, morar na cidade, chegam de forma demasiada. Alguns conseguem emprego, outros não. E dos que conseguem emprego e dos que não conseguem emprego, acabam que muitas vezes se instalando nas mesmas condições de vida. Como, por exemplo, moram em beira de barrancos, de igarapés, em encostas. Essas pessoas se encontram em áreas de vulnerabilidade social. Morar como vestir é uma necessidade dos indivíduos. E as pessoas moram onde ela pode ocupar. O espaço que ela pode ocupar, ela vai morar. Porque se ela pudesse morar no condomínio de luxo, o salário que ela recebe pudesse pagar, ela moraria. Como ela não tem um lote de terra, ela vai ocupar onde ela pode. E é assim que acontece. Incluir os indicadores de desenvolvimento econômico e social, dados que retratem as condições ambientais do mundo e a qualidade do ar e da água utilizada para abastecer. São meios utilizados, estudados em todos os países, a partir das famílias que mais carentes, é olhar das áreas periféricas, a qualidade de vida, o saneamento básico, se é um ar poluído ou coisa do tipo, se é um lugar inóspito à ocupação, e se faz um levantamento, se pode afirmar os índices que hoje nós conseguimos acompanhar, que fala que, por exemplo, em países da Ásia, da África, a desigualdade e a pobreza é muito enorme, é bem existente. Os impactos em lugares segregados, como, por exemplo, o terremoto no Haiti em 2010 e o rompimento das barragens em Mariana, em Minas Gerais, no ano de 2015, mostram um contraste disso. Porque, por exemplo, se o Haiti tivesse uma economia totalmente pautada às grandes corporações e uma grande produção de petróleo, por exemplo, isso seria um acúmulo de riqueza onde o governo rapidamente se reestruturaria, soergueria a cidade, o país, estaria todo mundo vivendo novamente numa vida, digamos que de boa qualidade, mas não é o que acontece em Minas Gerais, em Mariana, uma cidadezinha que possui uma mineradora situada nela. Não foi reconstruída, as pessoas até hoje ainda não receberam seus benefícios. Morreu muita gente com o desastre ambiental causado pela exigência capitalista que está atrelada à globalização. Então, são coisas que acontecem, são os problemas existentes nisso, né? Os países ricos se reconstroem rápido dessas catástrofes no mundo. Então, a globalização ela chega a atingir o mundo todo e não a todos os lugares. Enquanto de um lado estão dotados de infraestrutura de boa qualidade de vida, de outro não tem. Infelizmente é dessa forma. É porque a riqueza está presa em uma pequena parte, não chega ao todo e só aumenta os problemas e as mazelas urbanas. Na imagem, ó, as áreas de palafitas ali na bacia do São Raimundo, em Manaus, aqui em Manaus. As casas como são construídas nessa área de risco, mas é onde as pessoas encontram lugar para viver. De um lado, o terremoto em Porto Príncipe, no Haiti, uma mãe com uma garotinha. E qual é a perspectiva dessa família, de um próprio governo em reerguer essa cidade, se a economia ela não tem uma grande tecnologia para ter atrativos para grandes corporações, grandes empresas se instalarem lá. A barragem de Mariana, que destruiu a cidade, e bem no lado da imagem, um país rico como o Japão, que uma avenida que sofreu terremoto, rapidamente soerguida na segunda imagem, em coisa em menos de um ano, rapidamente está reconstruída porque tem um potencial tecnológico onde os investimentos, as instalações estão ali presentes e o poder e a riqueza estão concentrados para manter o desenvolvimento do seu país. Então, esses são os relatos no contrastes sociais existentes entre a globalização, que ela atinge o mundo todo, mas não a todos os lugares.